Convido então para apresentar a palestra O uso da inteligência artificial no atendimento do consumidor, Thiago Castro, CEO e co-founder da Civortex, e o Rodrigo Garcia, que é o consultor comercial da Civortex. Sejam bem-vindos. Lembrando a todos que para interagir ou fazer perguntas para os palestrantes, basta escanear o QR Code que aparece ao longo da palestra. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, não, bom dia, né? Não virou meio-dia ainda, não. Bom dia. Bom, gostaria de me apresentar. Meu nome é Thiago Castro, sou CEO e fundador da Civortex, que é uma plataforma de relacionamento com o cliente. Eu tenho mais de 25 anos de experiência na área de tecnologia e os últimos 16 anos meus foram dedicados especificamente à tecnologia no relacionamento com o cliente. Sou de Uberlândia, tá? Tô um pouco ansioso e nervoso aqui, até estava olhando meu coração antes de eu vir para cá, estava batendo na faixa de 70. Subi aqui no palco, está em 110. Daqui a pouquinho deve acalmar, porque eu estou animado. E por eu ser mineiro de Uberlândia, a gente tem um dialeto bem do interior. Se eu falar alguma coisa aqui que vocês não entenderem, pode me perguntar, tá? Vou passar o microfone para o Rodrigo Garcia, que é um colaborador e amigo meu, para se apresentar também. Bom dia, pessoal. Prazer. Obrigado, tá? Presença de todo mundo aqui. Prazer estar falando com vocês e dizer que falar com o Thiago também é um prazer. Há 16 anos a gente trabalha junto, tá? Também nesse ramo de tecnologia, né? O Thiago que me convidou para fazer parte aí do nosso grupo comercial, de onde saíram várias soluções de atendimento ao consumidor, e uma delas é a que a gente vai falar um pouquinho aqui para vocês dela sobre, tá? Lembrando, a gente está com um stand aqui, no finalzinho a gente fala mais sobre isso, tá? A gente vai falar um pouco dela e como utilizar a inteligência artificial aplicada ao atendimento e experiência dos consumidores, tá bom? Fechado? Obrigado, Garcia. Bom, começando aqui, pessoal, a gente tentou gerar uma apresentação para situar um pouco o tema, como que a inteligência artificial pode agregar no atendimento. E sempre que a gente fala de um assunto, eu acho que é muito importante a gente compreender aonde a gente está dentro daquele assunto e a história dele. Aí aqui a gente, quando fala de inteligência artificial, a gente tem ouvido falar demais nisso, mas não é algo novo. Quando a gente fala de inteligência artificial, a gente tem uma visão aqui, né, onde os primeiros algoritmos e a definição de inteligência artificial foi feita em 1950. E aí a gente passou ao longo dos anos vários momentos da inteligência artificial no mercado. Onde a gente tem a década de 70, que é onde começou a ter inteligência artificial baseada em algoritmos de conhecimento em base de dados. Quando a gente vem para a década de 90 e 2000, teve um salto da tecnologia de inteligência artificial, que é a utilização de redes neurais. Então ele consegue não só consumir dados, mas conectar pontos através de uma árvore infinita, tentando simular como os nossos neurônios funcionam. E nos anos 2000 para frente, entrou muita questão do deep learning e surgimento de tecnologias generativas de inteligência artificial. Então a gente tem que estar ciente que a gente não está falando de algo novo. A gente está falando de algo velho, que já está presente na nossa vida através de várias coisas. Já está presente através das músicas que escutamos no Spotify, está presente no YouTube, nos conteúdos que a gente vê. A gente ouviu um pouquinho da palestra anterior, o pessoal falando do Instagram sobre a recomendação de conteúdo que você pode comprar, que você tem interesse em consumir. Então é algo já difundido. Quando a gente traz o assunto inteligência artificial para o contexto de relacionamento e atendimento, aí a gente tem uma linha de tempo um pouco diferente. Ali em 1990 foi quando começou a aplicar inteligência artificial no relacionamento com os consumidores e com os clientes. E a gente tem uma visão que, nessa época, o que tinha de atendimento era basicamente voz, até a internet era pouco difundida, por assim dizer, então aplicava-se algumas coisas no sentido de reconhecer a fala do ser humano e tentar gerar um retorno. Em 2000, 2010, foi quando começou a trabalhar a questão do atendimento voltado para texto, com inteligência artificial, porque quando a gente pega, dos anos 2000 para cá, tem sido uma velocidade tão grande de transformação. Eu estava revisando um pouco de conteúdo, e mais para frente eu vou colocar, mas olhando aqui, o WhatsApp, se eu não me engano, ele foi lançado em 2008 ou 2009. E parece que eu não lembro da minha vida sem o WhatsApp.
Mas o fato é que é uma tecnologia extremamente nova quando você compara com todas as outras. Mas a IA veio gerando em chat, que antigamente a gente utilizava muito chat nos sites para fazer atendimento. Enfim, ela veio nessa tecnologia sendo utilizada no atendimento. Em 2010 e 2020 começou a acontecer uma mudança, onde a gente começou a ver chatbot, a gente começou a ver a inteligência artificial aplicada no atendimento de forma que ela consegue entender um pouco de contexto, consegue tentar simular uma conversa, ela tenta entender o que você está falando. Mas dos anos 2020 para frente, aí a coisa já começou a virar uma loucura, aonde veio a questão da multicanalidade ou omnicanalidade, que a pessoa conversa por qualquer canal, por aplicativo, por e-mail, de várias formas, né? Porque a gente tem várias gerações em conjunto, e aí veio a questão da inteligência artificial com linguagem natural, que é a grande diferença que a gente está nesse momento, tá? E dentro disso, a gente está vivendo um negócio que eu chamo assim, a virada do jogo. O que é a virada do jogo para mim? O que mudou na inteligência artificial lá de 1950 para cá, para esse momento que a gente está vivendo? Para mim, é muito simples o que mudou. Popularização. Popularização é o que define o sucesso e a possibilidade de uma tecnologia. O que isso quer dizer exatamente? Eu vou trazer um outro slide que mostra isso numa outra tecnologia para a gente entender. Quando a gente olha aqui, isso aqui é um pouquinho da história de smartphone. Outra coisa que a gente não vive sem, né? Você sair de casa sem um smartphone é quase igual estar pelado. Fala, cara, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou andar? Como é que eu vou falar com as pessoas? E quando a gente olha, o primeiro smartphone, o conceito dele foi feito em 1992. Mas a gente foi conhecer isso da forma com que a gente tem interesse em consumir apenas em 2007. Então, em relação à criação de uma tecnologia e a real aplicação dela para o caminho que a gente tem que utilizar, a gente vê que foi aqui em 2007. Mas, mesmo quando saiu o primeiro dispositivo que dava um uso real para o conceito de smartphone, não foi nesse momento que popularizou. Quando a gente olha ali para 2012, ou seja, né, são 5 anos após o lançamento do iPhone, que é um marco na nossa história, a gente já tinha 1 bilhão de usuários espalhados em Android, liderado pela Samsung, Huawei, LG, Xiaomi, Apple com iOS. Mas quando a gente olha nesse gráfico ali, essa linha amarela que a gente pode ver, olha lá, quem veio popularizando de verdade smartphone foi o Android. Então não foi nem quem criou a tecnologia, a IBM de smartphone, nem quem criou o smartphone que fez a real popularização da tecnologia. Quem fez isso foi quem conseguiu levar isso para a mão de todo mundo. E como é que significa popularização? A gente pode fazer uma análise muito simples. Quando lançou um iPhone, praticamente ninguém imaginava que um iPhone ia estar na mão do seu filho de 5 anos. Era um artigo tecnológico, meio que de luxo. Eu ia usar aquilo para mim, para o trabalho, eu era privilegiado. Mas hoje, praticamente, eu acho que ninguém deve ter um filho na faixa de 8 a 10 anos sem um smartphone na mão. Ele usa aquilo para ver vídeo, consome conteúdo. Então, a popularização significa que aquilo pode estar acessível à mão de qualquer pessoa. Então, esse é o maior conceito de popularização para mim. E agora, o que aconteceu com a inteligência artificial que a gente tem que se atentar? Ela popularizou. Antes do advento da tecnologia generativa IA com a OpenAI, alguém conseguiria imaginar o seu filho de 10 anos trabalhando com uma inteligência artificial para fazer um trabalho de escola, para gerar um conteúdo, para fazer aprendizado de um conteúdo? Não. Por quê? Era uma tecnologia que já era antiga, mas ela era de uma usabilidade cara e complexa. Quase sempre envolvia áreas de tecnologia para programar essa inteligência artificial. E hoje, às vezes, assim, eu me assusto com que a minha filha de 8 anos pega um chat GPT, fala, filho, onde você aprendeu isso? Ah, pai, foi aqui, eu vou lá, ela conversando com o chat GPT, instruindo o que ele quer, popularizou. Então, a gente tem que se atentar que a tecnologia de IA não quer dizer que a gente está na versão final dela, mas ela popularizou. Qualquer pessoa tem acesso a ela e consegue gerar trabalho, informação, aprendizado a partir dela, tá? Então, isso é o que mudou no jogo. E uma coisa que eu acho muito interessante que a gente tem que fazer é se situar aonde a gente está.
eu tentei trazer aqui uma visão do Hypocycle de IA do Gartner, que é uma referência do consolidado global do que está acontecendo no mundo. E essa é uma visão interessante, que ele traz uma visão das tecnologias, como elas estão sendo vistas no mundo e como elas vão acontecer. Quando a gente olha ali na Innovation Trigger, é o quê? É quando a coisa começa a ser falada, começa a ter muita promessa. Quando ela chega no que a gente chama ali no pico de expectativas infladas, e é esse momento, se a gente vê numa seta ali, é esse momento que a gente está com a tecnologia gerativa de inteligência artificial. Empolgação pura. Empolgação pura. Você só vê notícia positiva, você só vê que aquilo vai mudar, que aquilo vai transformar. Você não vê notícia negativa sobre o assunto. É só notícia positiva. E isso gera expectativa inflada. O que significa expectativa inflada? Que muita gente vai se decepcionar. E quando ela sai deste momento, ela vai para o que a gente chama para o vale da desilusão. O que é o vale da desilusão? Nossa, eu achei um negócio que vai resolver a minha vida, que vai transformar o meu negócio, e você depositou expectativas demais. Aí você tem uma desilusão. Depois desse momento do vale da desilusão, você vai para o que a gente chama de rampa de iluminação. O que é? Pô, já passou a hype, todo mundo falou demais, já passou a inflação, todo mundo já quebrou a cara com isso aqui, e agora vem as pessoas fazendo a iluminação, fazendo um uso moderado, um uso consistente, como aquilo realmente pode ser aplicado, não como mágica. E aí, por fim, ela chega no que a gente chama de platô de produtividade. E é interessante olhar esse gráfico da Gartner aqui, que ele traz uma informação interessante. Tá ali quando a gente pode ver veículo autônomo. Esse tema é antigo. E olha só aonde ele está, porque ele envolve muita inteligência artificial. Olha aonde ele está ali. Deixa eu ver aqui se tem um marcador aqui. Não tem, né, Garcia? Marcador vermelho. De laser, tem? Mas a gente pode ver que, ou seja... Tem, Thiago, bem no centro. Aonde? Isso. Aqui? Tá. Então, quando a gente olha aqui, olha, agora que veículos autônomos está saindo do vale da desilusão, agora que as empresas entenderam o que é isso, já quebrou a cara, ele já saiu ali do pico de promessa, de inflação e tudo mais. Então, essa tecnologia que a gente ouve falar tanto, agora que ela está vindo aqui para a área iluminada, como a gente aplica isso de verdade, como justifica investimento, como utiliza isso. Então, imaginem que momento que a gente está quando a gente fala da inteligência artificial generativa. Então, pessoal, ela veio, ela está popularizada, mas tem que ter muito juízo em relação a como a gente vai usar isso. Porque tem muita promessa, tem muita expectativa que não é real em relação a isso. Então, acho que isso é algo muito relevante. No seguinte, adotem, pessoal, coloquem. Isso, de fato, é algo que popularizou. Mas ele está... E aí, quando a gente olha aqui, ó, essa bolinha azul, de 5 a 10 anos. Então, ela está de 5 a 10 anos, né? Vamos pegar o menor intervalo. Na média do Gartner, ela está no menor intervalo de 5 anos para chegar nesse ponto aqui, que é o quê? A real utilização de benefícios delas aplicado ao negócio, justificando investimento e gerando benefício. Só que isso é uma média. Isso nos traz um desafio que o quê? Tem pessoas que vão levar esse tema a sério, vai ignorar esse pico de expectativa e já vai quase trabalhar aqui. E a gente tem muitas empresas que já trabalham sério com inteligência artificial, fazendo isso, que são grandes corporações como a Amazon, na parte de compras deles, Netflix, com conteúdo. Então, ou seja, moderação, não acatem tudo que você leu. Filtrem, confirmem, analisem cases, tá? Então, eu queria trazer um pouquinho disso aqui. Eu vou passar para o Rodrigo Garcia conduzir um pouquinho aqui agora. Obrigado, Thiago. Bom, atualizadas as expectativas, né? Não é para ninguém ficar desanimado, por favor, né? Mas é só um cenário real, tá? Vamos tentar ir um pouquinho para prática, né? O que está rolando, tá? Só alguns insights antes da gente falar de aplicações, o que vai acontecer, tá bom? Então, hoje, olha lá, 58% dos executivos brasileiros, né, consideram a inteligência artificial, pelo menos entre as 5 principais, né, projetos deles, né, no Brasil. Isso é dado não fictício, mas real, tá, gente? Isso é fato, né? E 86% consideram que essa estratégia é prioritária para as empresas. Olha o hype, né?
usando aí o linguajar, né? O hype que a turma tá. Estou falando de diretores executivos, né? Só que 30% das empresas, de fato, né, estão utilizando inteligência artificial de alguma forma, né? Seja no atendimento, seja para gerar ideias, insights, para entender o comportamento dos seus clientes, tá? Então isso não vem sendo de fato aplicado. Ó, tá na casa das ideias, tá todo mundo super empolgado, mas e aí na prática, o que está rolando? Né? Como é que está virando prática de verdade, tá? E por quê? Por causa de algumas barreiras que a gente ainda possui, né, que precisam ser transpostas aí para que isso venha a tornar realidade. Então, a falta de entendimento de como funciona, tá bom? O Thiago trouxe uma coisa muito interessante do porquê da popularização hoje, né? Só para reforçar o discurso. Não só a usabilidade, não só a facilidade que até uma criança pode brincar, ao invés de fazer pesquisas no Google hoje, a gente faz pesquisa hoje no ChatGPT, pergunta para ele, né? Tá criando-se até uma dependência dessa tecnologia, né? Mas também a facilidade de treinar o ChatGPT através de linguagem natural, né? Então isso que fez popularizar, realmente rampar a popularidade, mas mesmo assim ainda precisa pessoas treinadas para treinar o ChatGPT no conhecimento da sua empresa específica. Mesmo que seja através de linguagem natural, precisa ser uma linguagem estruturada para você passar instruções para ele, para que ele entenda da sua empresa, para que faça um atendimento ou que realize tarefas de acordo com a sua vontade. Imagine como se fosse um funcionário novo, né? Precisa passar lá por uns 3 meses de treinamento, depois um período de maturação para chegar a produzir dentro da sua companhia. Então isso ainda falta gente para conseguir fazer isso, tá, no mercado. Preocupação com segurança da informação ainda, né? Então você uma preocupação com a segurança da informação, mas não só pelo fato de você manter os dados, principalmente do setor financeiro, seguros e bem guardados em nuvem, né? Mas também do que essa inteligência artificial pode fazer e utilizar, de que forma ela vai utilizar as informações, né, dos seus clientes, principalmente financeiras, né? Um extrato bancário ou né, dados de conta, né? Isso aí realmente é preocupante, principalmente para o setor de vocês. E falta de profissionais, né? Isso aí, falta profissional na área de TI como um todo, né, gente? Infelizmente, parece que não é TI, mas é sim TI ainda. Bom, bacana. E aqui, só para gerar na cabeça de vocês ideias de como explorar a inteligência artificial, porque o próprio nome, né, o ChatGPT, eles deram o nome de chat, fica parecendo que só dá para usar no chat, né? A inteligência artificial. Mas, gente, a gama de oportunidades de onde se usar a inteligência artificial é gigantesca. Então, hoje, desde os bots que é aquela conversa, você ensina ele a fazer um atendimento da tua companhia, né? Você tem também aplicações de onde você consegue utilizar a inteligência artificial para estudar o comportamento de consumo, por exemplo, dos seus clientes em meios de pagamento. O quanto eu utilizei um cartão de crédito ou um Pix, né? Quais as preferências de horários de banco para poder gerar estratégias de retroalimentação de experiência do seu usuário, de oferta de produtos ou serviços, parecido com o que a palestra anterior falou aqui. Então os bancos estão querendo entrar nessa vibe das redes sociais, né? De estudo de comportamento de consumo, né? E para ficar te ofertando, né? O que você pesquisa no Google, no Instagram aparece propaganda normalmente do nosso comportamento de consumo, que a gente gosta de ver, né? Vai acontecer também nos meios financeiros, né? Então os bancos vão começar a ofertar, levar para o consumidor uma hiperpersonalização. De acordo com o seu perfil, ele vai chegar para você e vai começar a te ofertar coisas que têm a ver com o seu comportamento, fechado? Essa talvez seja uma das maiores aplicações. Outras muito bacanas também é a colaborativa, que a gente pensa sempre na inteligência artificial fazendo o trabalho do ser humano, certo? Não é sempre assim? Poxa, vai roubar o emprego da turma, né? Todo mundo pensa assim, mas calma lá, gente. Tem como nós otimizarmos a força de trabalho nossa e usando o desempenho da inteligência artificial, colaborando para que nosso tempo médio de resposta, de ação, né, e produção seja incrementado assim, a perder de vista. Então, ela veio como colaborativa, né? Como colaborativa, beleza? E foi onde nós tivemos a ideia, né?
de trazer algo diferente para vocês, mostrar para vocês funcionando dentro da nossa empresa, do Civortex, tá? Uma aplicação da IA não como atendimento substituindo um ser humano, mas apoiando ele durante o atendimento, melhorando a qualidade do serviço prestado, tá? Melhorando a inteligência e a experiência do usuário final dentro de um serviço de atendimento ao cliente. Fechado? Queria mostrar um videozinho para vocês, e aí eu vou meio que narrando ele aqui, pode ser? Garcia, só fazer uma colocação aqui. Uma coisa que é muito importante, e eu falei, cuidado com a hype, pensa, analisa, sintetiza o que vocês vão realizar e façam a experimentação. E quando a gente para pensar, tem alguns pontos que eles ficam lógicos quando você para analisar. O que é a inteligência artificial no modelo OpenAI ChatGPT? Ela pegou um volume imenso de dados, foram aplicados algoritmos diversos de engenharias de dados e ela consegue gerar aquela inteligência lá. Ela, de um certo modo, consegue até cruzar informações para compor uma nova informação. Mas, muito dificilmente, ela vai compor algo novo. O que isso leva a crer? Cada um de vocês estão dentro de um negócio diferente. Tem um modelo de operar, tem um produto para entregar, tem um serviço para entregar, tem um time de fazer, tem um perfil de cliente. Então, não esperem encontrar essa inteligência do negócio de vocês dentro da OpenAI ChatGPT. Ela não está lá, porque ela não pegou esses dados, não está lá. Algo específico, né, de vocês, né, Thiago? Aonde está a informação de vocês relacionado ao melhor atendimento e experiência de clientes? Estão através dos seus colaboradores que atendem o cliente. Então, analise um primeiro passo extremamente relevante e importante, você treinar esse funcionário novo aqui com quem sabe. E quem sabe são os seus colaboradores, são os seus funcionários. Então, por mais que você vá avançar em camadas, em vez de achar que tem uma fórmula mágica lá e frustrar naquela pico de expectativa, se você traz ela e treina ela, ou seja, põe ela para assistir e auxiliar o seu agente, o seu analista, o seu funcionário para atender e começa a gerar ali informação, você está fazendo algo valioso, você está compondo novas informações para aquela inteligência artificial para relacionar com um bem de mais valor que é com o seu cliente. Aí, a partir disso, você pode fazer experimentações de autoatendimento para o seu cliente, porque aquela IA aprendeu o seu negócio, né? E aí tem algumas outras coisas para você preocupar, mas sempre analisem começar com quem sabe. A IA não sabe como é que seu negócio funciona. A gente tem feito isso ao longo de alguns negócios e não sabe. E aí quando você começa a trazer fax, processos de treinamento, fazer transcrição de áudios, ouvir áudio de gravação, analisar chats e trazer isso para a IA, ela muda o nível de excelência de atendimento. Aí eu vou deixar o Garcia dar alguns exemplos de utilização, tá? E a gente trouxe um conceito na nossa solução e na nossa plataforma que a gente trabalha com um conceito de Lego, que eu acho que tudo no mundo hoje já tem alguma coisa funcionando bem. Então a gente considera que a nossa solução ela pode plugar naquilo que você já tem funcionando e a partir dali fazer uma orquestração para gerar valor nos seus processos de relacionamento e atendimento. Fica à vontade, Garcia. Obrigado, Thiago. Foi um excelente complemento, né? Eu já ouvi o pessoal falar assim, poxa, mas tem que treinar a IA, ela já não sabe tudo. Ué, como assim, gente? Né? Você não tem nada que saiba tudo, né? Tanto que o pessoal já deve ter brincado lá e falou assim, eu só sei coisa até 2021. Quem já viu o ChatGPT responder isso? Então, ou seja, mesmo que ela saiba até o período de... Ela não sabe quem é o atual presidente do Brasil, tá? Aquele modelo treinado lá. Mas mesmo que ela já saiba coisas até agora, o que ela sabe especificamente sobre o seu produto, serviço, que está em constante mudança e evolução diária, é igual um funcionário, ele precisa aprender e evoluir continuamente com o aprendizado, fechado? Ok? Alinhados esses conceitos. Deixa eu passar aqui para vocês, pessoal. Um videozinho. Ó, espera aí que o vídeo já vai. Espera mais um pouco. Ó, vamos lá. Bom, o que a gente está mostrando aqui? Nós vamos mostrar um operador realizando um atendimento, tá, de um cliente.
a partir de um webchat, de um site, de um banco fictício, tá? Nós chamamos de Banco do Espaço, Space Bank. Então ele está fazendo um atendimento em inglês, né? A pessoa está querendo um atendimento do Banco do Espaço, Space Bank é em inglês. Então veja que quando a pessoa escreveu em inglês do outro lado, como é que o nosso operador precisa ser bilíngue ou, né? Precisa de uma ferramenta para ajudar. Legal. Recebeu a mensagem, mas já traduzida. De que forma a gente usa isso, né? E ele precisa responder. Ele responde, vê como ficaria em inglês, e quando ele responde, o nosso cliente do outro lado vai receber a resposta em inglês. Então, ou seja, eu não preciso mais de um operador bilíngue. Meu Deus, que legal. Consigo com a pessoa em português comunicar em outra língua. Detalhe, não é só inglês, árabe, espanhol, o que for, tá, gente? Que a IA tá fazendo a tradução instantaneamente. É uma IA. Certo? Outras formas de aplicação que são muito interessantes. Você escreveu um texto simples, mas eu quero enriquecer esse texto. Eu quero que ela me dê sugestões de como falar melhor isso. Tá? Como levar uma informação mais detalhada para o meu cliente em cima de um pequeno texto. Eu estou ganhando tempo com isso. Então, ela já me sugeriu, olha, fale dessa forma, explique dessa forma que vai ficar mais claro. Bacana. Ou posso falar alguma coisa errada, palavra de baixo calão, poxa, escreveu uma coisa lá, porcaria, né? Não é legal de mandar uma mensagem dessa. Aí já, opa, peraí, essa palavra não tá legal para você enviar para o seu cliente. Parou, sugeriu uma palavra, uma frase nova, ok? Fechado? Essa é a IA colaborativa, certo? Essa IA não é aquela que tomou, mas ela melhorou o nível do seu serviço prestado, certo? Fechado, gente? Ficou claro como é que você pode utilizar hoje no trabalho? Aqui nós estamos falando para atendimento ao cliente, mas pode ser usado de N formas, né? Thiago é meu chefe, mas eu vou falar mesmo assim, eu uso muito IA, viu, Thiago, no meu trabalho. Que bom, você está mais produtivo. Exatamente, é isso aí, essa é a ideia, tá? Bom, nós estamos aqui no stand E40, tá, gente? Com exposição grande, mostrando nossa plataforma, não só essas funcionalidades, tá, de colaboração, mas de autoatendimento, entre N outras features que nosso produto de atendimento ao cliente pode fornecer, tá? Convido todo mundo para poder participar das demonstrações com os nossos executivos, tá? Eu acho que é bem legal entrar no detalhe, conhecer a plataforma como um todo, tá? Participar dos sorteios, tomar um café com a gente lá, bater um papo, tá bom? E abrir aqui agora para vocês, além do convite para perguntas, né? Alguém tiver dúvida, quiser fazer algum comentário também, seria ótimo, tá? Temos aí já um pouquinho mais de 3 minutinhos, dá para a gente conversar legal. A gente gosta de pergunta difícil. Pode perguntar, técnico ou não, viu, gente? Por favor. Eu dei aula há muito tempo, fico morrendo de medo. Oi? Perdão, gente, falha minha, tá? Vai prontar um QR Code e vocês podem mandar as perguntas pelo WhatsApp, fica até melhor, né? Que aí a gente consegue responder depois. Perdão, achei que a gente ia abrir para perguntas aqui ao vivo. Ia ser mais legal. Bom, enquanto vocês fazem aí, eu tenho uma pergunta para todos vocês, então. Boa. Quem aqui já está utilizando inteligência artificial no relacionamento com o cliente? Levanta a mão, por favor. Tá na frente, hein? Bacana. Agora eu queria saber também, por uma visão, quem tem intenção de utilizar isso dentro desse ano e no próximo? Legal. Bom, pessoal, enfim, uma dica que eu deixo também compartilhando com vocês é que a gente já tem uma estrada longa de trabalhar com inteligência artificial e uma dica que eu compartilho, né, que está lá, tragam soluções para a sua empresa que não façam promessa mágica, tragam soluções para a sua empresa que não considerem que uma inteligência artificial vai resolver o problema de vocês. A gente trabalha muito com o conceito que o relacionamento hoje é um Lego. Então você tem que trazer soluções para dentro da sua empresa que permite você compor diferentes soluções. Por exemplo, a gente trabalha hoje com o ChatGPT, mas a gente já trabalhava com TensorFlow do Google, trabalhava com IBM Watson, enfim. E hoje você tem uma infinidade de inteligências artificiais
para diferentes aplicações. Então você tem que ter ferramentas que te permitem orquestrar o relacionamento de diferentes formas, tá, pessoal? Então eu queria compartilhar isso com vocês e agradecer muito aí a participação de todos vocês e a atenção. Foi um prazer, pessoal. Obrigado. Tá bom. Ó, temos uma pergunta aqui, tá? Todos feitos pelo WhatsApp, né? O microfone não vai rodar, como eu falei. E eu ia dizendo, que eu falei que eu dei aula há muito tempo, quando não tem pergunta é porque todo mundo entendeu tudo direitinho, né? Mas vamos lá. Se tem comunicação em massa na nossa plataforma, SMS, e-mail, WhatsApp, tá? Pessoal, é possível sim fazer comunicação em massa, tá? Você pode fazer disparo massivo de e-mail, SMS e dentre outros canais como o WhatsApp. Lembrando que o WhatsApp é uma rede social, não é um meio de comunicação, certo? Existem restrições impostas pelo próprio fabricante, que é a Meta, quanto a disparo em massa. Ele restringe, ele inclusive avalia o conteúdo da mensagem, certo? Antes de autorizar o envio em massa. Lembrando que também quem recebe esse conteúdo pode, de um número que não está dentro da sua lista de contatos, pode ir lá e bloquear, dizer que é um spam, coisas do tipo. Fechado? Ok? A ideia é que não seja realmente mais uma caixa de spam como o e-mail é hoje, porque não existe bloqueios, tá bom? Fechado? Mas é possível sim. Ok? Mais alguma pergunta aí? Chegou no WhatsApp? Mais alguma? Ó, tempo esgotado, mas dá tempo para mais uma, por favor. Mais uma? Perdão, ó. Vou fazer um idonité aqui, ó. Gostaria de saber do processo de aprendizado da máquina sobre um negócio específico. Os dados são armazenados direto na OpenAI ou banco de... Excelente pergunta, tá, pessoal? O Civortex utiliza um motor, a engine, o motor de inteligência artificial da OpenAI, certo? Então, todo o aprendizado é imputado na nossa plataforma, certo? E, vamos dizer, o cérebro, o funcionário novo, né, como a gente usou de exemplo, aprende e está armazenado na OpenAI. Inclusive, quando os nossos clientes, né, adquirem a nossa plataforma, nós indicamos e pedimos que a conta na OpenAI seja do cliente e não do Civortex. Então você tem uma conta na OpenAI porque aquele funcionário treinado é seu. Se você um dia for para outra plataforma ou quiser usar aquele funcionário para outras funcionalidades, treinar ele em outras coisas, ele é seu, você não está pregado na gente. Ele está dentro da nuvem da OpenAI, todo o aprendizado, todo o conhecimento que ele absorveu, né, durante esse período de atendimento, beleza? E só complementando, não sei se todo mundo sabe, esse era um problema de onde estão armazenados os dados específicos do seu negócio. A OpenAI, ela agora criou uma conta específica onde você pode fazer um contrato direto e diferente com ela. Ainda não popularizou, ela está testando com algumas empresas, porque todo dado que a gente utiliza na conta comum da OpenAI, ela considera como dado que ela pode analisar e incluir como aprendizado na máquina. E isso é um problema. Mas ela criou agora uma conta corporativa, onde ela está testando isso em grandes empresas, onde quando você contrata e faz esse contrato direto com ela, tudo que é dado seu, ela coloca através de chave criptográfica em posse sua que ela nem consegue acessar. Então esse é um problema que está sendo resolvido e logo essas contas devem chegar com acesso para a gente também. Bom, acho que é isso, né? Teve outras perguntas, eu peço perdão, tá? Até fiz um sorteio ali, não poder responder todas. A vontade é de ficar aqui falando disso o dia inteiro, tá? Mas, obrigado. Obrigado mais uma vez, pessoal. Até mais.